E então as vozes dos Ainur, semelhantes a harpas e alaúdes, a flautas e trombetas, a violas e órgãos, e a inúmeros coros cantando com palavras, começaram a dar forma ao tema de Ilúvatar, criando uma sinfonia magnífica. E surgiu um som de melodias em eterna mutação, entretecidas em harmonia, as quais, superando a audição, alcançaram as profundezas e as alturas. E as moradas de Ilúvatar encheram-se até transbordar. E a música e o eco da música saíram para o vazio, e este não estava mais vazio. Nunca, desde então, os Ainur fizeram uma música como aquela, embora tenha sido dito que outra, ainda mais majestosa, será criada diante de Ilúvatar, pelos coros dos Ainur e dos filhos de Ilúvatar após o final dos tempos. Então, os temas de Ilúvatar serão desenvolvidos com perfeição e irão adquirir essa existência no momento em que ganharem voz, pois todos compreenderão plenamente o intento de Ilúvatar para cada um. E cada um terá compreendido, cada um terá a compreensão do outro. E Ilúvatar, sentindo-se satisfeito, concederá a seus pensamentos o fogo secreto. Bom, então agora deu bom, né? Todos os Ainur estão cantando, é uma música majestosa, mais majestosa que existiu em todos os tempos, né? Embora haverá uma música mais majestosa ainda. Repare que nesse futuro, né, em que os filhos de Ilúvatar, não só os Ainur, então só para você saber, os filhos de Ilúvatar serão os elfos e os homens. Esses serão os filhos de Ilúvatar. Então os filhos de Ilúvatar, que nem foram criados ainda, se juntarão neste coro. E perceba, não é que todos, até naquele momento, não é que todos compreenderão plenamente Ilúvatar. Não, porque Ilúvatar ainda estará acima, até neste último coro. Mas todos compreenderão plenamente o intento de Ilúvatar para cada um. E todos terão a compreensão do outro. Ou seja, todos terão uma compreensão enorme de Ilúvatar por ter a compreensão dos outros. Bom, mas agora a gente volta ao presente, né? Os filhos de Ilúvatar ainda não existem. Agora, porém, Ilúvatar escuta sentado, e por muito tempo aquilo lhe pareceu bom, pois na música não havia falha. Enquanto o tema se desenvolvia, no entanto, surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos de sua própria imaginação que não estavam em harmonia com o tema de Ilúvatar, ou seja, Melkor quer ser original. Repare, não há problema nenhum usar os próprios recursos, não há problema nenhum ter personalidade, não há problema nenhum usar os próprios pensamentos. O problema é que Melkor quer ser original. Melkor quer mudar a melodia. Melkor quer criar algo que nem Ilúvatar pensou. No entanto, surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos de sua própria imaginação, que não estava em harmonia com o tema de Ilúvatar. Perceba, parece uma contradição, né? Próprios pensamentos e imaginação. Perceba, vou voltar. A partir do tema que lhes indiquei, desejo que criem juntos em harmonia uma música magnífica. Okay? E vocês vão ornar este tema. Então, Deus, Ilúvatar,
né? A gente pode, claro, que Ilúvatar aqui é Deus. Deus cria, o Ilúvatar cria essa estrutura, e aí os Ainur vão fazer esse tipo como é que é? Eles vão ornar essa estrutura. Melkor não quer isso. Melkor quer criar uma nova estrutura. Por que essa história de estrutura? Ora, tem várias coisas lindas que você pode fazer, mas a partir do momento que você nega a realidade, bom, aí você já está tentando fazer uma outra realidade. E acredite, você vai fazer uma coisa tosca, feia, né? Não existe uma outra realidade. As obras, vamos pegar, ainda bem que nós estamos com o Tolkien na mão, né? As obras de fantasias mais fantasiosas que existem, se elas são boas, elas estão fundadas na realidade. O máximo que a gente pode fazer é fazer os ornamentos dessa realidade. Então o Melkor teve o impulso de entremear motivos de sua própria imaginação, que não estavam em harmonia com o tema de Ilúvatar, e com isso procurava aumentar o poder e a glória do papel a ele designado. A Melkor, entre os Ainur, haviam sido concedidos os maiores dons de poder e conhecimento, e ele ainda tinha um quinhão de todos os dons dos seus irmãos. Perceba que como é que se diz? A habilidade, o talento de Melkor é também a sua perdição. Por quê? Porque a partir do momento que Melkor tem muito da mente de Ilúvatar, não é que Melkor seja tão poderoso quanto todos os Ainur juntos, mas assim, vamos imaginar assim, cada Ainur, não sei se eu não troquei um nome aí, acho que eu cometi algum erro aí, mas vamos imaginar assim, cada Ainur tem uma parte da mente de Ilúvatar. Então, comparar tem uma coisa tosca, né? Mas um é o roxo, outro é o vermelho, o outro é o azul, né? E cada um tem essa cor profunda, né? O Melkor não é que ele tenha todas as cores, mas ele consegue um pigmento de cada um, né? A partir do momento que ele consegue um pigmento de cada um, lhe é dado um pigmento de cada um, ele poderia fazer o quê? Ele poderia assumir a sua posição privilegiada e servir como união maior dos seus irmãos, né? Por quê? Porque ele entende um pouquinho de cada um dos seus irmãos. Mas em vez de servir como, sei lá, uma ponte, uma ligação entre os seus irmãos, os outros Ainur, ele, com um pouquinho da mente de cada um, ele pensa que ele tem muito da mente de cada um, né? E aí ele arroga a si o poder da criação. E ele pensa, o Melkor deve pensar mais ou menos assim, ora, Ilúvatar tem todas as cores nessa nossa comparaçãozinha. Eu também tenho todas as cores. Por que não fazer o que Ilúvatar faz? Só que o que ele não se toca é que primeiro, que as cores dele são uma sombra das cores que estão em Ilúvatar. E o que ele não se toca é que a partir do momento que ele se afasta, as suas cores elas vão ficando cada vez mais fracas. Elas vão ficando cada vez mais próximas do negro, do preto. E quanto mais ele se afasta de Ilúvatar, porque ele tem em si todas as cores, isso que Melkor pensa, mais e mais ele vai tendo uma cor só. E essa cor é o preto. É a escuridão. Com isso, procurava aumentar o poder e a glória do papel a ele designado. A Melkor, entre os Ainur, havia sido concedido os maiores dons de poder e conhecimento. E ele ainda tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Muitas vezes Melkor
penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível. Letra maiúscula, chama imperecível. Pois ardia nele o desejo de dar existência a coisas por si mesmo. Bom, eu tenho que parar aqui. Repare, não parece ser um mau desejo, o desejo do Melkor. Bom, ele viu o vazio, né? E o que ele quer? Ele só quer que haja beleza no vazio. Isso é uma coisa bela, né? O problema é que ele não sabe que ele só pode chegar até o vazio se Ilúvatar, pode ser, sim, usando os Ainur, faça com que a música transborde até o vazio. Então é trabalho, é intento, é função de Ilúvatar criar no vazio, né? E a seus olhos, e aos olhos de Melkor, Ilúvatar não dava atenção ao vazio, ao passo que Melkor se impacientava com o vazio. E, no entanto, ele não encontrou o fogo, pois este está com Ilúvatar. Estando sozinho, porém, começara a conceber pensamentos próprios, diferentes daquele de seus irmãos. Repare, onde que o Melkor cai em tentação, digamos assim, né? Aonde que ele se entrega totalmente à sua prepotência. Até esse momento ele ainda está indo nos espaços vazios, ele tem uma ignorância, concorda? Ele tem uma ignorância ali, ele é ingênuo de pensar que ele teria poder suficiente para no vazio criar uma melodia. Sem o tema de Ilúvatar é impossível criar uma melodia. Você pode criar uma caricatura de uma melodia, vai ser um mero grito desesperado e desafinado. Então até aqui nós estávamos numa ingenuidade do Melkor. Mas estando sozinho, ele começou a ter pensamentos próprios. Olha que original, né? Puxa, o Melkor finalmente conseguiu fazer uma coisa única, própria, né? E repare quão perigoso que é a nossa concepção, quão perigosa que é a nossa concepção de hoje em dia, que o artista é bom se ele tem uma mente diferente, né? E aí é claro que nós chegamos, se explica as nossas bestialidades, né? O cara pega a bosta, pinta a parede com bosta, nunca ninguém pintou a parede com bosta, logo ele é muito diferente, logo ele é um gênio, né? E eu não estou usando esse exemplo para te impactar. Efetivamente aconteceu isso. Tem aquele cara de colar a banana na parede, a mulher que deita em um monte de fita isolante, a mulher que costura a própria barriga e que corta para dizer que a arte blá 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 blá. Todos eles são muitíssimos originais. Eles são únicos. Eu não sei qual é a vantagem de você estar único no vazio, criando uma melodia que, como eu falei, são meros gritos histéricos e toscos. Alguns desses pensamentos ele agora entrelaça em sua música. E logo a dissonância surgiu ao redor. Então ele leva essa dissonância para o meio dos seus irmãos. Aqui, Melkor começa a ser um câncer. Ele está no meio dos seus irmãos, ele não está lá isolado no vazio. Ele está no meio dos seus irmãos, mas ele se isola na sua produção. Ele esquece que ele é parte de um corpo. E logo a dissonância surgiu ao seu redor. Muitos do que cantavam próximo perderam o ânimo. Seu pensamento foi perturbado e a música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música a de Melkor, em vez de manter a fidelidade ao pensamento que haviam tido no início. Espalhou-se então cada vez mais a dissonância de Melkor, e as melodias que haviam sido ouvidas antes sossobraram num mar de sons turbulentos. Ilúvatar, entretanto, escutava, sentado,
até lhe parecer que em volta de seu trono bramia uma tempestade violenta, como a de águas escuras que guerreiam entre si numa fúria incessante que não queria ser aplacada. Ergueu-se então Ilúvatar, e os Ainur perceberam que ele sorria. E ele levantou a mão esquerda, e um novo tema surgiu em meio à tormenta, semelhante ao tema anterior e ao mesmo tempo diferente, e ganhava força e apresentava uma nova beleza. Mas a dissonância de Melkor cresceu em tumulto e o enfrentou. Mais uma vez houve uma guerra sonora, mais violenta do que a de antes. Até que muitos dos Ainur ficaram consternados e não cantaram mais, e Melkor pôde dominar. Ergueu-se então novamente Ilúvatar, e os Ainur perceberam que sua expressão era severa. Ele levantou a mão direita e vejam, um terceiro tema cresceu em meio à confusão, diferente dos outros. Pois de início parecia terno e doce, um singelo murmúrio de sons suaves em melodias delicadas, mas ele não podia ser subjugado e acumulava poder e profundidade. E afinal pareceu haver duas músicas evoluindo ao mesmo tempo diante do trono de Ilúvatar, e elas eram completamente díspares. Uma era profunda, vasta e bela, mas lenta e mesclada de uma tristeza incomensurável, na qual sua beleza tivera principalmente origem. A outra havia agora alcançado uma unidade própria, mas era alta, fútil e infindavelmente repetitiva. Isso daqui a gente tem que tatuar na testa, isso daqui. Olha como é a música de Melkor. A música de Melkor, ela é alta, ela faz muito barulho, sabe? Ela é fútil. Ela é infindavelmente repetitiva. Ela só repete pensando que aquilo ali é variação ou riqueza. Tinha pouca harmonia, antes um som uníssono e clamoroso como o de muitas trombetas soando apenas algumas notas, né? Então não é muito bem uma música, um monte de gente gritando ao mesmo tempo. E procurava abafar a outra música pela violência de sua voz. Mas suas notas mais triunfais pareciam ser adotadas pela outra e entremeadas em seu próprio arranjo solene. No meio dessa contenda, na qual as mansões de Ilúvatar sacudiram e um tremor se espalhou, atingindo os silêncios até então impassíveis, Ilúvatar ergueu-se mais uma vez e sua expressão era terrível de ver. Ele então levantou as duas mãos e num acorde mais profundo que o abismo, mais alto que o firmamento, penetrante como a luz do olho de Ilúvatar, a música cessou. Então falou Ilúvatar e disse: Poderosos são os Ainur, e mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Então não é uma questão de autoria aqui, né? Não é uma questão de ser original. É uma questão de estar mais próximo ou mais longe da fonte, né? Mais próximo e mais longe da realidade, mais próximo ou mais longe da verdade, né? Quanto mais longe da verdade for a arte, mais deturpada ela vai ser, mais fraca ela vai ser, mais escandalosa ela vai ser. Tão escandalosa como pegar uma banana na parede,
tão escandalosa como fazer uma peça onde todo mundo grita e ninguém entende nada e dizer que isso é arte, né? Quanto mais afastada a, a arte, a produção for da realidade, mais fraca ela vai ser e mais impostação de forte ela vai ter, sendo que ela não tem nada de diferente para apresentar, só uma falta, só uma deficiência.